Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês, amém? Ontem nós tivemos o nosso corujão com os pré-adolescentes e durante a tarde, perto de um parquinho, eu me cheguei para conversar com 2 pré-adolescentes e um deles disse assim, né? Eu acho que no céu vai ser 2 meses de corujão 2 vezes melhor do que esse aqui. Então foi um tempo muito especial. Deus seja louvado por essa verdade e por essa esperança que as nossas crianças têm de um dia estarem no lugar onde vai ser mais legal do que aqui. Nós vamos encerrar hoje a nossa série de mensagens entre a graça e o juízo, na qual ao longo dos 2 últimos meses nós temos conversado e refletido acerca dos livros de Jonas e de Naum. E eu oro para que durante esse tempo o Senhor tenha confrontado, consolado e instruído o seu coração. Foi precioso perceber que ao longo dessa jornada e ao colocarmos Jonas e Naum lado a lado, nós ganhamos uma visão mais completa da revelação bíblica, porque Jonas nos mostra a paciência de Deus, que chama arrependimento, e Naum nos mostra o juízo de Deus quando essa graça ela é desprezada. Eu acredito, meus irmãos, que esses 2 livros, eles nos protegem de uma fé desequilibrada. Nenhum Deus sem graça, nenhum Deus sem justiça, mas sim o Deus bíblico, que é santo, paciente e justo ao mesmo tempo. E hoje nós chegamos ao capítulo 3 de Naum, que encerra essa nossa jornada. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Naum, no capítulo 3, nós vamos ler aí o capítulo todo. Mas antes propriamente de expormos o texto, nós precisamos lembrar onde nós estamos aqui na história a essa altura do campeonato. Porque Naum, capítulo 3, não surge do nada, é desfecho de algo que começou muito antes. Vocês sabem, nós estamos conversando 8 final de semanas a respeito disso. Deus havia enviado um profeta a Nínive, cerca de 150 anos antes, Jonas, e naquele tempo a cidade se humilhou, se arrependeu, chorou, jejuou, e Deus reteve o juízo. Eles experimentaram graça, experimentaram misericórdia, mas com o passar dos anos eles voltaram a ser o que eram, só que agora numa versão ainda pior. Eles reconstruíram um império sob sangue, sobre escravidão, violência, mentira, exploração e idolatria. O pecado deixou de ser uma exceção e se tornou uma cultura, se tornou uma política e se tornou uma identidade daquele povo. O arrependimento que antes gerou vida foi substituído por orgulho, foi substituído por crueldade. Agora, o Deus que poupou a cidade no passado se levanta para julgá-la no presente. Não porque o nosso Deus mudou, mas porque o nosso Deus foi desprezado. No capítulo 3, o próprio Deus declara: eis que estou contra ti. E quando Deus diz isso, meus irmãos, não existe força humana, sistema ou império que permaneça de pé. O que nós encontramos aqui não é um castigo impossível, mas o desfecho de um processo. Deus suportou, Deus advertiu, Deus esperou e foi rejeitado. A misericórdia oferecida foi recusada, a graça conhecida foi esquecida. Agora, irmãos, não é mais tempo de convite, é tempo de acerto de contas. Naum, capítulo 3, descreve o momento, então, em que a paciência de Deus chega ao fim e o juízo finalmente cai. Não como uma explosão de ira, mas como um ato de justiça. E nós vamos ler os versículos à medida que nós vamos avançando na exposição, tá bom? E nós vamos dividir o nosso estudo em 4 movimentos principais que aparecem aqui na tela para os irmãos. Em primeiro lugar, quando o pecado vira cultura, o juízo vira colheita, dos versos 1 a 4. Quando Deus se levanta, acaba o silêncio, dos versos 5 a 7, e quando Deus toca, nenhuma proteção permanece, versos 8 a 13, e quando Deus conclui, não existe reversão, versos 14 a 19. Esse vai ser o nosso itinerário, o nosso Waze Gospel aqui pela manhã, tá bom? Vamos orar antes propriamente de expormos o texto e iniciarmos a nossa explanação de hoje. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós nos colocamos diante dela com reverência, com humildade. Nós reconhecemos que o livro de Naum revela não apenas o Teu juízo, mas também a Tua santidade, a Tua fidelidade. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo
nos dê discernimento para compreender o que o Senhor quer nos ensinar hoje, que cada versículo lido nos leve a temer o pecado, a amar a justiça e a confiar ainda mais na Tua soberania. Fala conosco, Senhor, que a Tua voz seja ouvida acima da minha e que a Tua verdade alcance o nosso coração com graça e com poder nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe no filme Interestelar uma cena construída exatamente para mostrar para a gente o efeito destrutivo da mentira. Um grupo de cientistas, ele foi enviado através de um buraco de minhoca próximo a Saturno para explorar planetas em outro sistema solar e enviar sinais verdadeiros caso algum deles fosse habitável. Um deles, o cientista Dr. Mann, ele descobriu que o planeta em que estava, ele era inviável para a vida, mas para não morrer ali sozinho, ele decide falsificar os dados e enviar sinais positivos. E quando os demais cientistas chegam, a verdade é descoberta tarde demais. Vidas se perdem, recursos se esgotam e a missão entra em um colapso. E esse desastre não aconteceu por um simples acidente, como pode acontecer em ambientes complexos de trabalho como esse. Aconteceu porque a mentira, porque a fraude virou método, virou cultura, virou identidade. É exatamente esse o cenário de Naum 3. Por isso que o capítulo abre dizendo: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubo, sempre fazendo as suas vítimas. Não era um deslize, meus irmãos, era um projeto, era um DNA. E quando o pecado vira sistema, o juízo deixa de ser ameaça e vira uma colheita. O texto começa com essa expressão de lamento, essa expressão de dor, ai da cidade sanguinária. Esse ai era bastante comum nas profecias de juízo e carregava o peso de uma maldição declarada. Sempre que surgia, apontava para a morte, ruína, destruição iminente. Nínive é apresentada como uma cidade marcada pela impiedade, marcada pela injustiça. Ela se tornou o símbolo daquilo que havia de mais horrendo, de violência contra os outros povos. E essa opressão, essa violência de Nínive não parava depois da guerra. Nínive não apenas matava, roubava e mentia, ela também escravizava os sobreviventes, impunha tributos pesados, quase Brasil, e mantinha as nações de joelho. Eles não afrouxavam a pressão, ou seja, irmãos, ninguém conseguia escapar das suas mãos de dominação. Mas, e esse mais muda toda a história, Deus tiraria a força deles. É isso que os versos seguintes começam a descrever. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanha de cadáveres, corpos sem ponta, gente tropeçando por cima deles. O profeta descreve a cena com uma precisão um tanto cinematográfica, não é mesmo? É notória a superioridade militar do exército que invade Nínive. A invasão era assombrosa. Um império que durante anos espalhou morte agora prova daquilo que semeou. Porque matou muita gente, Nínive veria os seus próprios habitantes, a sua elite e os seus nobres tombados diante de um exército estrangeiro. Ou seja, irmãos, aqueles que semearam violência agora colhem violência. Aqueles que impuseram terror às nações experimentam de uma derrota um tanto esmagadora. E esse é o destino, meus irmãos, de todo opositor, de todo aquele que se levanta contra Deus e contra o seu povo. Você consegue ouvir? Se você prestar atenção, é possível ouvir. É o estalo do chicote. É a promessa que ecoa desde o Apocalipse. É a certeza de que Cristo virá. E nenhum dos rebeldes ficará impune. E nós, como igreja, podemos ouvir, esperar, sentir a aproximação desse estado. É o juízo de Deus contra um mundo que oprime, que tenta vencer a igreja desse lado da eternidade. Mas o perigo, meus irmãos, é quando esse chicote não está preparado para o mundo, e sim para nós. O perigo é quando a vida que nós vivemos não reflete o cristianismo genuíno. É quando nós fingimos que pertencemos a Israel, pertencemos a Judá, mas o sangue que corre dentro de nós é assírio. É quando nós vivemos sem arrependimento, sem fé, sem esperança, sem transformação. Você está ouvindo? É o estalo do chicote de um Deus que adverte.
eu mesmo serei o teu inimigo, eu mesmo serei o teu opositor, se você não se abrigar em Cristo, o único que pode transformar inimigos em filhos. Sempre, meus irmãos, que nós mentimos, sempre que nós enganamos de uma maneira impune, o chicote estala. Sempre que nós vivemos uma vida dupla, o chicote estala. E ele alcançará todos os que vivem sem fé. Ele alcançará todos que vivem sem arrependimento. Mas para o nosso bem, existe uma boa notícia. Amém? Alguém já tomou esse chicote por nós, meus irmãos. Jesus, antes da crucificação, foi açoitado com a açorrague romana, um instrumento cruel feito para rasgar a carne e antecipar a dor da cruz. A única forma, meus irmãos, de o chicote não cantar sobre nós é se ele já estiver cantado sobre Cristo por nós. Antes e apenas aqueles que estão escondidos à sombra da cruz são poupados do juízo de Deus. E quando o mundo tenta nos vencer pela força, nós devemos nos lembrar, o nosso Deus é mais forte. Amém, meus irmãos? Porque às vezes, não sei se é assim com você, nós olhamos para Deus e nós queremos enxergar apenas o seu lado mais fofinho, como se Deus fosse uma grande Hello Kitty eterna, ou como se Deus fosse um Papai Noel de barbas no céu, uma figura caricata de bondade inofensiva. Mas no Antigo Testamento ele se revela como um general, como um líder militar, o Senhor dos exércitos. Ele é pai, ele é amigo, ele é cuidadoso, às vezes ele se apresenta com ternura, como uma mãe que consola ou como uma galinha que protege os seus pintinhos, mas ele é também um general santo que não deixa ninguém impune. Entretanto, irmãos, se engana aqueles que pensam que o mal se manifesta apenas de forma violenta, apenas de forma horrenda, ou apenas de uma oposição direta. O mal também se apresenta de forma sutil, com sedução, com beleza, com convencimento. E é exatamente isso que o verso 4 vai nos mostrar. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Nínive é apresentada como uma prostituta, um símbolo de sedução, um símbolo de engano e de idolatria. A imagem é forte e proposital. A cidade que atraiu povos e nações, não apenas com a sua força militar, mas também com o seu poder de sedução. E a mesma linguagem aparece em Apocalipse 17 e 18, quando João descreve a grande Babilônia. E o paralelo aqui, meus irmãos, é muito simples. Um império que encanta é o mesmo que corrompe. E o texto menciona uma magia sedutora que Nínive usava, principalmente de duas formas. A primeira delas era enganando os inimigos de guerra. Os assírios se faziam de aliados, ofereciam rendição e prometiam paz. Mas quando o outro lado se rendia, eles eram traídos e parte do povo era morto e o restante era escravizado. A segunda maneira era seduzindo os aliados. Nínive convencia as outras nações a se juntarem ao seu lado, oferecendo vantagens, oferecendo poder, oferecendo segurança. Era uma estratégia de manipulação mascarada de amizade. E essa é a essência do mal, meus irmãos. Ele seduz. Satanás é chamado do pai da mentira, mas é também o mestre da sedução. Porque o mal, ele não se apresenta apenas com o rugido do leão, aquilo que nós vimos semana passada no capítulo 2. Mas com o sussurro de uma voz agradável. Ele não chega só com ameaças, mas ele chega com promessas. Ele não se mostra diretamente como algo repulsivo, mas como algo desejável. Em última instância, o pecado, meus irmãos, ele se veste de beleza. O diabo não tenta nos derrubar com aquilo que é claramente feio, mas com aquilo que parece bom. Ele sabe como nos seduzir. O diabo é romântico. O diabo sabe a nossa linguagem do amor. Ele conhece e sabe das nossas carências. O diabo faz elogios que talvez você não costuma receber em casa. O diabo só precisa encontrar o momento certo. Ele não apenas nos busca destruir, mas também nos corromper. E essa é uma arma muito perigosa, porque ela é silenciosa. Nós temos medo da oposição violenta, mas nós ignoramos a oposição silenciosa e a corrupção sedutora. Nós temos medo de quem zomba da nossa fé, mas nós não tememos quem suaviza o pecado e chama esse nosso pecado de liberdade. A sedução do que parece certo é muito mais destrutiva do que aquilo que se mostra abertamente errado, meus irmãos. Satanás é esperto demais. Nós somos muito inteligentes para nos defender daquilo que é claramente oposto.
mas nós somos tolos para nos opor daquilo que é sedutor. O diabo não apenas é o leão que ruge, é também a prostituta que seduz. Ele não é só o inimigo que ignora e que nega a verdade, é também aquele que distorce a verdade para torná-la convincente a nós. O diabo não precisa nos afastar de Deus de uma vez por todas, basta nos distrair aos poucos, até que a gente não perceba a nossa distância de Deus. O texto diz que o Senhor é também inimigo da sedução da prostituta. É isso que declara, meus irmãos, a partir do verso 7. Eis que estou contra você, declara o Senhor, Deus dos exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos seios as suas vergonhas. O que esse texto está dizendo para nós é que Deus vai tornar tudo explícito, as intenções, os objetivos e as coisas ocultas do coração. Ele vai expor as vergonhas daqueles que tentam seduzir o povo de Deus. É isso que diz o verso 6, eu jogarei imundície sobre você, tratarei você com desprezo e farei de você um exemplo. Irmãos, nós somos atraídos e seduzidos pelo pecado, mas haverá um momento em que Deus vai transformar aquilo que antes era desejável, sedutor e encantador, em algo absolutamente repugnante e desprezível. Deus vai mostrar como o mal é algo que deve ser rejeitado. E a minha pergunta para você nessa manhã é uma só. Você tem esse anseio no seu coração? O anseio de nunca mais sentir o poder da sedução do pecado? De nunca mais, meus irmãos, lutarmos contra a tentação? De perceber imediatamente a podridão de tudo aquilo que desonra a Deus? Porque Deus, em sua graça e sua misericórdia, vai revelar de forma plena e perfeita a miséria desse mundo. E aí, revestidos da natureza divina, nós seremos libertos, meus irmãos, de nós mesmos. Porque às vezes a gente pensa que o nosso maior inimigo é aquilo que está no mundo. Mas o nosso inimigo, meus irmãos, maior é o nosso próprio coração. E o Evangelho é o meio pelo qual Deus cura as nossas vontades. No final das contas, está dentro de nós aquilo que faz com que a gente ceda à tentação. Está dentro de nós o pecado que nos faz sucumbir ao canto do inimigo. Sim, o diabo é um inimigo mortal, mas nós só cedemos a ele porque nós queremos. E quando Deus, em sua santidade, expõe o mal, Ele também isola esse mal. E o que eu quero dizer com isso? É que aquilo que antes era celebrado se torna motivo de vergonha. A cidade que antes seduzia, agora é abandonada, não sobra nada. E é exatamente isso que o versículo 7 descreve. Todos os que a virem fugirão dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? A destruição, meus irmãos, foi tão completa que 300 anos depois já não era mais possível identificar o local onde Nínive havia existido. O historiador e militar Xenofonte, contemporâneo de Sócrates e de Platão, ele passou pelas ruínas de Nínive e não conseguia reconhecer o que eram aquelas antigas construções. Ou seja, Deus destruiu aquela cidade de forma profunda e de forma total. E, irmãos, nós podemos ter essa esperança. Pode não parecer, mas essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem de consolo. Porque quando Deus vier para pôr fim à sedução do pecado, ninguém vai lamentar a morte da morte. Pois em Cristo, a morte foi vencida para sempre. Chegará o dia, irmãos, que a morte deixará de existir. Satanás será derrotado para sempre. Nós seremos transformados e todo o mal que habita em nós vai ser eliminado. Vai chegar o dia em que Deus vencerá para sempre. E é por isso, irmãos, que o nosso maior desejo precisa estar voltado para Cristo, para a sua obra perfeita, para que a gente venha ouvir do leão da tribo de Judá, vem, entra para o descanso do teu Senhor, servo bom e fiel. E a partir do versículo 8, o texto muda, porque depois de expor a vergonha da Síria e a justiça de Deus, o profeta agora revela a fragilidade dos grandes poderes desse mundo. Aqueles que pareciam invencíveis, aqueles que pareciam ter o domínio e as forças na mão, são mostrados como temporários, são mostrados como frágeis e como passageiros. E Naum nos convida a fazer 3 movimentos a partir do verso 8.
primeiro lugar, a olhar para o passado, para os impérios humanos. Em segundo lugar, a olhar para o presente, onde ainda existem poderes que tentam calar a voz da igreja. E também a olhar para o futuro, quando o poder humano será finalmente submetido e cairá diante do trono de Deus. Passado, presente, futuro. Naum começa comparando Nínive com outras cidades antigas. Ele vai recordar as grandes potências do Egito, que anos antes haviam sido destruídos pela própria Nínive. A Assíria havia lutado contra Tebas, a Etiópia e também o Egito, e conquistando e devastando essas nações com um tanto de violência. Agora, porém, o próprio Deus se levanta e anuncia: como vocês fizeram com os outros, vai ser feito com vocês. E o texto diz: acaso és melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. Assim como Nínive, Tebas era cercada de sistemas naturais de defesa, canais, fossos e águas do Nilo. Era uma das cidades mais antigas e mais duradouras do mundo antigo. Foi o coração do Império Egípcio durante 1500 anos. Mas nem mesmo ela, meus irmãos, uma cidade forte, resistiu. Toda a sua força foi engolida. E o versículo 9 explica: a Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Tebas tinha aliados poderosos. Tudo parecia muito sólido, até o dia que o Senhor Jesus soprou sobre o orgulho humano. A ironia é que Nínive, que venceu Tebas, uma cidade aparentemente invencível, agora ouvia de Deus. Agora o que vocês fizeram com eles, eu vou fazer com vocês. Os próprios assírios sabiam o que isso significava. Eles se lembravam da força que haviam conquistado Tebas e da brutalidade com que se tratavam seus inimigos. O rei Assurbanipal, que liderou aquela campanha, foi o responsável por uma conquista mais sangrenta da história. E o texto bíblico descreve o tipo de violência praticada pelos assírios. Isso aí está lá em 2 Reis, no capítulo 8. Crianças esmagadas, anciãos acorrentados, líderes e guerreiros vencidos como escravos. Mas agora, meus irmãos, em Naum 3, Deus anuncia que o mesmo horror que eles causaram cairia sobre os outros. Versículo 10: apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em cada esquina, suas crianças foram massacradas. Tiraram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. A história, meus irmãos, mostrava que nenhum império resiste para sempre ao poder de Deus. Ao olharmos para o passado, nós podemos encontrar a mesma verdade. Nenhum reino permaneceu de pé diante do Senhor. Reino após reino, força após força, a glória do Senhor prevaleceu. Os reinos se levantaram, mas nenhum foi capaz de impedir o plano de Deus ao longo da história. E da mesma forma, o povo de Deus permanece firme, não por conta do nosso poder, mas por conta de que Cristo, aquele que é soberano, aquele que é bom, sustenta os seus. Será que o mundo, meus irmãos, pode destruir a igreja? Eu consigo imaginar a igreja olhando para o mundo, para os acusadores, para os violentos, para os perseguidores, e perguntando com coragem e com deboche: você, mundo, acha que pode nos destruir? Onde está a força dos imperadores que nos perseguiam? Onde estão os governos autoritários que tentaram nos calar? Onde estão os zombadores que tentaram nos constranger? Irmãos, antigamente os cristãos mortos, eles eram usados para iluminar as ruas de Roma. E ainda assim, nós continuamos aqui. No Coliseu e nas arenas gregas, cristãos eram pisoteados e devorados por feras, mas nós permanecemos. O Coliseu hoje é apenas uma ruína, um amontoado de pedras transformado em um ponto turístico, onde a gente tira selfie, onde a gente tira foto. Ali, o nosso sangue foi pisado, foi derramado, e hoje se cobra ingresso para visitar. O lugar que testemunhou o mártir dos santos se tornou um cenário de passeio. E apesar de tudo, meus irmãos, nós permanecemos. Será que realmente nós temos motivo para temer os poderes do mundo? Do que você tem medo? Cristo prometeu a nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Nós temos a esperança viva da salvação, que vai ser plenamente revelada quando Ele romper os céus e vier buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, podem demitir algum de nós, podem nos prender, podem nos perseguir, podem nos matar, mas a igreja sempre triunfará. Os reinos são temporários, mas o reino de Cristo é eterno. Nós não precisamos temer nem nos assustar, basta olharmos para o passado. Reino após reino, exército após exército, todos caíram, embora prometessem o nosso fim, mas nós continuamos aqui e continuaremos, porque o reino de Deus nunca vai ser destruído. Não apenas o passado da igreja que nos dá força e esperança, mas também o presente nos dá a certeza disso. Os falsos poderosos já se mostram fracos e incapazes. Vocês já perceberam que as cidades, os países do pecado, eles acreditam que eles reinam? Eles acreditam que eles têm um poder soberano, absoluto, sobre a vida. Mas olhe para esse mundo e se pergunte, é possível encontrar força verdadeira nele? Nós vemos pessoas que, apesar de possuírem grandes recursos financeiros, vivem sem propósito. Seu mercado de trabalho, onde você vive, todo dia você lida com isso. Pessoas que discursam a respeito de modelos familiares, de modelos de sociedade, mas que não tem nada sólido, não tem nada funcional. Falam sobre liberdade sexual e identidade, mas vivem presas em relacionamentos destrutivos, em crises de sentido. O texto de Naum deixa claro que aqueles que pertencem ao reino da violência seriam destruídos. E isso já começava a acontecer no presente, na própria história deles. Versículo 11: você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. A imagem aqui, meus irmãos, é de uma nação que beberia até o fim o cálice da ira de Deus, e embriagada seria incapaz de lutar. Versículo 12: todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figo maduro, basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres, as suas portas estão escancaradas para os inimigos, o fogo devorou as suas trancas. Eles acreditavam que eram fortes, mas na verdade eram fracos, se achavam imbatíveis, mas Deus os via como figos maduros, pronto para cair. Quando eu estudava no EMEI, ainda na educação infantil, havia na escola onde eu estudava um pé de amora. E às sextas-feiras, os pais eles eram liberados junto com os filhos para colher algumas amoras. E meu pai, ele sempre vinha com algumas vasilhas na mão. Naquela época existia Tupperware, né? A minha mãe, por outro lado, não ficava nem um pouquinho feliz com todo aquele uniforme manchado da escola. Na época das amoras, as frutas caíam sozinho dos pés, sem nenhum esforço. Meu pai não precisava subir no pé de amora, não precisava me colocar para o alto, bastava o vento. Assim, meus irmãos, são os poderosos de Nínive. Eles parecem firmes, mas eles estavam prontos para cair. E o texto ainda compara os soldados a mulheres. Uma figura aqui de força física e de vulnerabilidade somente no contexto de guerra. Que eu acho que as mulheres são mais fortes do que os homens. Em diversas áreas da vida, tá bom? É isso mesmo, homem é banana, é isso que eu estou querendo dizer. Os portões estavam destrancados e o fogo já havia consumido as trancas. Bastava, meus irmãos, um simples empurrão, um simples assoprão para eles caírem. E em Naum, versículo 14 a 19, Deus chega a zombar dos esforços humanos. Olha o que Deus diz: reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise na argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim o fogo consumirá você, a espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Você multiplicou seus comerciantes e oficiais como gafanhotos. Eles devoraram e depois fogem. O rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há quem o reúna. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Embora o mundo tente se defender da ira de Deus e tente criar recursos humanos para sobreviver, tudo não passa de loucura, tudo não passa de fraqueza, tudo não passa de uma ilusão temporária.
Confiar no poder do mundo é inútil. Nenhum poder é suficiente para sustentar o mundo. Por que então temer o poder do dinheiro se ele não é capaz de conceder força eterna, meus irmãos? Por que temer os poderosos, os nobres que controlam a vida social, se isso não basta para manter os seus reinos de pé? Por que temer colegas, patrões ou professores que zombam da nossa fé? Por que temer até familiares, os nossos, que desdenham do Evangelho? Por que temer o poder humano, se diante de Deus ele é pura fraqueza? Não só o passado, não só o presente, o futuro também garante a brevidade e a transitoriedade desse mundo. Não vale a pena temer, nem se apegar a nada aqui. No futuro, nós vamos celebrar a destruição de tudo que se opõe a Deus. Hoje nós podemos chorar, sofrer, enfrentar perseguições, mas chegará o dia em que não apenas escaparemos da opressão, nós vamos celebrar o fim dos opressores. É isso que o livro de Naum termina dizendo. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu a sua crueldade sem limites? O mundo, meus irmãos, faz muitas vítimas, mas um dia ele será vítima da ação de Deus. Essa é a realidade do Apocalipse 19. O mundo é destruído, Babilônia é condenada e os santos, nós, redimidos, aplaudimos e glorificamos a Deus pela destruição do mundo e do pecado. E é por esse motivo que em uma das suas canções, o poeta e cantor Estênio Márcio canta assim: por isso, esse olhar de certeza, por isso, caminho sem pressa, eu sempre renasço das cinzas, eu guardei um sorriso para o fim. Nesse mundo nós vamos chorar, nós vamos temer, nós vamos sofrer, mas nós temos um olhar de certeza. Um olhar de certeza que nos capacita de renascer de qualquer cinza desse mundo, porque a igreja sempre renasce das cinzas. Nós temos um sorriso guardado para o fim. A certeza é que triunfaremos sobre a cidade dos homens. Naum 3, meus irmãos, não é apenas a história da queda de uma cidade, é o espelho da condição humana quando nós resistimos à graça de Deus. Nínive conheceu a misericórdia nos dias de Jonas, viu Deus suspender juízo, experimentou o livramento. Ainda assim, tempos depois, voltou a violência, voltou a idolatria e voltou ao orgulho. Quando a luz é rejeitada, o juízo não é surpresa, o juízo é consequência. É justamente diante desse cenário que o Evangelho explode em graça. O mesmo Deus que em Naum declara, eu estou contra ti, em Cristo proclama para a gente em Romanos 8,31, eu estou por vocês. O que muda não é o nosso Deus, não é o seu caráter, é a posição do pecador em relação a Cristo. Porque no lugar do pecado sem substituto está Cristo, o substituto único e perfeito, meus irmãos. Nínive foi exposta em vergonha pública como juízo. Cristo foi exposto em vergonha pública como redenção. Nínive ouviu não a cura. Cristo traz cura pelas suas chagas. Pelas suas feridas nós fomos sarados. A queda de Nínive foi celebrada nas nações. A obediência do Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo, é celebrada no céu. O que Naum nos apresenta como uma porta fechada, Cristo abre como refúgio. O que Naum sela como sentença, Cristo usa dessa sentença e faz dessa sentença palco de redenção, palco de perdão. Naum 3 é a prova de que o juízo chega, meus irmãos. A cruz é a prova de que o juízo foi suportado por mim e por você naquela cruz. Por isso, eu quero convidar você, no encerramento dessa série, a se prostrar diante de Deus. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, algumas verdades difíceis de digerir. Só existe uma resposta adequada: rendição. Se você entende que ainda não se aproximou de Cristo Salvador, essa é a hora de você ir até Ele. Ore, clame por perdão e peça para que Cristo te receba de fato. Assim, toda dor será apenas passageira e você vai ter a convicção, vai ter a certeza de que esse mundo está prestes a passar. Você vai olhar para esse século e vai achar curto demais, pequeno demais, jovem demais diante da eternidade.
Porque, meus irmãos, Jonas e Naum nos ensina que somente em Cristo você é capaz de compreender e experimentar a alegria que virá. A alegria que não termina, mas que se estende por toda a eternidade. Nós temos um sorriso para o final da história, porque nós lutamos batalhas que Cristo já venceu por nós. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é luz, mesmo quando ela revela o peso do teu juízo. Senhor, nesta manhã nós fomos lembrados por meio de Naum que o Senhor é paciente, mas que também o Senhor é justo, que o Senhor é longâmino, mas que não deixa o culpado impune. Obrigado porque assim como o Senhor estendeu a sua graça a Nínive nos dias de Jonas, o Senhor também nos oferece arrependimento hoje. O Senhor nos chama a deixar o orgulho, a mentira, a violência do nosso coração e nos abrigarmos em Cristo, o único refúgio seguro no dia da tua ira. Nos perdoa, Deus, quando nós vivemos como se o Senhor não viesse mais. Nos perdoa quando nós tratamos o pecado como algo leve, quando nós buscamos força nas estruturas desse mundo e nos esquecemos que todo poder humano é pó diante do Senhor. Nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração, Senhor, vigilante. Nos ensine a esperar com esperança e com santidade, sabendo que o mesmo Deus que julga as nações é o Deus que salvou o mundo na cruz. Que o estalo do chicote, do teu juízo, nos desperte, mas que o som da tua graça, Deus, nos conduza à adoração. Senhor, guarda a tua igreja firme, confiante de que nenhum império, nenhum sistema, nenhuma força de poder humano pode prevalecer contra o teu reino. Nos faz viver com os olhos no passado, lembrando da tua fidelidade, com os pés no presente, firmes na tua palavra e com o coração no futuro, esperando um dia em que o Cordeiro reinará para sempre, Deus. Em nome de Jesus, o nosso juiz e o nosso Salvador. Amém e amém. Durante essa canção, se você não pegou os elementos da ceia, os irmãos da recepção estarão ali na porta. Só levantar uma de suas mãos para que a gente possa celebrar da mesa do Senhor. Amém?